Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer em revê-los com a nossa programação Cidadania para Além do Voto. Meu nome é Rose Siqueira e sou simpatizante de conteúdos que giram em torno da educação política. Eu e todos os envolvidos nessa programação pedimos que se inscrevam em nosso canal também chamado Cidadania para Além do Voto. Deem lá o seu like e compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se desejarem, por gentileza, deixem as suas impressões, as suas opiniões e, se for o caso, também deixem as suas dúvidas, que em breve responderemos a todos. Como já falamos de políticas públicas, não é? Nós também fomos buscar informação de como nós, eleitores, cidadãos, cidadãs, podemos participar dessas políticas públicas. Achamos que o tema era importante porque a gente precisa, não é, compartilhar com todos e com todas esse tipo de informação, porque se for do interesse, né, para alguém, né, ou para um grupo de pessoas, ou para uma comunidade, enfim, aí vamos tentar representar o máximo de pessoas possível, né? Aí a gente vai buscar de que forma, como a gente pode participar dessas políticas públicas. Para compartilhar, dividir informação, conhecimento, experiência de como nós podemos participar de políticas públicas, nós convidamos nosso amigo Samuel Silva. Ele é membro da executiva municipal do Partido Verde, daqui do estado de São Paulo, da cidade de Guarulhos, e também membro da executiva estadual do Partido Verde. Ele tem uma atuação incrível na região onde ele mora e onde ele participa efetivamente das questões locais. Então vamos lá, vamos ouvir o nosso amigo Samuel Silva. Samuel, que bom te ter aqui novamente com a gente, para que a gente possa avançar um pouco mais, aproveitar um pouco mais a sua experiência de vida, sua experiência partidária, sua experiência como uma pessoa preocupada com o bem-estar social. Que bom estar com você de novo, para que a gente possa compartilhar com nossos amigos, nossas amigas, mais um pouco de conteúdo, para que a gente possa ter pessoas mais, assim, conhecedoras, né, do que significa fazer política. Fico feliz aí por mais essa oportunidade. Eu achava que você não ia mais me convidar, mas de forma alguma. Imagina você com esse seu brilho nos olhos, que é o que a gente comentou na outra conversa, no outro bate-papo. É importante a gente mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e amigas, o quanto isso tem que vir também do coração, não é? Sim. A gente não faz política só, como você bem disse na outra oportunidade, com um interesse específico em algo. A gente faz por amor ao próximo também, amor por a nossa família e amor ao próximo. Que bom tê-lo novamente aqui. Para quem ainda não te conhece, por favor, se apresente, diga um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu acho que é importante a gente, porque sempre tem ouvintes novos, convidados, pessoas novas nos assistindo. Bom, eu sou Samuel, né, participo do Partido Verde já há algum tempo. A gente vai avançando na idade e vai percebendo que o tempo passa, né, Rose? O tempo voa, né? Ontem eu tinha 18 anos, agora já estou chegando aos 50. É mesmo? Não parece, hein? Manda a fórmula para nós, né? Pois é. Mas a gente mora ali numa região de muitas preocupações, região dos Pimentas, aqui na cidade de Guarulhos, e falar sobre política e falar de políticas públicas é algo que na verdade, a gente a todos os momentos estamos ali vivendo
né, esse contexto da política, porque são muitas coisas a serem feitas ali naquela região. Né? Ali você vê necessariamente os contrastes sociais, não é Verdade. isso? É. Os Não é? contratos sociais ele é muito presente ali na É. nossa vida. Mas, enfim, então, Samuel, eu acho que essa sua trajetória como militante, como uma pessoa que atua e contribui, basicamente contribui, não é, para que a gente possa ter esses contrastes cada vez menos presentes, né? Para que a gente possa ter uma sociedade mais, vamos dizer assim, com mais dignidade, com mais bem-estar. Mas vamos lá? Tá pronto agora? Vamos. Você sabe que a nossa pauta de hoje, não é? É. É a importância partidária de base, não é? E é o que você pratica. Então, para você, é assim, é o seu dia a dia, o seu cotidiano, que é construção dessa base, né, dessa pirâmide, né, que temos, né, de tomadas de decisões e tudo mais. Então, e ser e agir politicamente não se restringe a só o voto, não é? Não. Eu acho que quando você faz a escolha de se filiar, por exemplo, a um partido, primeiro é porque você se identifica, né, com ele, com aquilo que ele defende, com aquilo que tem de conteúdo em seu estatuto e na sua vida, né, de existência, né? E quando eu falo da vida partidária dentro do Partido Verde, eu falo muito sobre também a minha vida, né? Porque até hoje eu estava pensando sobre isso, né? Porque quando me filiei no Partido Verde, aí tem lá os 12 valores 12 do valores, Partido isso. Verde. E lá já se falava de uma forma muito inclusiva a questão da religiosidade, desculpe. Sim. E que era algo que a gente não via nas pautas Sim. dos outros partidos, né? E naquela época, quando eu li aquela, eu não vou me arriscar em dizer o que está escrito, mas quando eu li ali, me chamou muita atenção, porque imagina, né, Rose, eu nasci numa família tradicional evangélica e nós morávamos na roça e quando eu frequentava a escola pública, eu era o menino crentinho, então eu ficava sempre no cantinho, né? Então eu sofri o preconceito religioso, o bullying, né? O atual bullying. Então isso dentro do Partido Verde eu me encontrei, falei, olha que legal, eles defendem. E hoje, o que isso me deu? Me deu norte para entender que todas as religiões, elas são importantes e devem ser respeitadas, né? A gente sabe hoje que, por exemplo, quando você fala da questão das religiões tidas como afrodescendentes, eles ainda pagam um preço do preconceito muito, né? Muito presente, alto, né? No dia a dia. Então a gente. E aí, falar da vida política, partidária de base, é discutir tudo isso, sabe? É trazer para nós aquilo que é importante em termos de valores de convivência, né? Sim, nossa, é isso mesmo, né? Tratar dos valores humanos dentro do âmbito de convivência pacífica, de bem-estar, porém de crescimento, né? De prosperidade, não é isso? Acho que a palavra é essa, né? Prosperidade sobre todos os âmbitos. E aí, sendo assim, né? Como a gente está conversando aqui, como é que a gente pode, então, você está dizendo, como é que a gente pode atuar de uma maneira mais ativa nessa vida social, sendo protagonista em relação aos próprios direitos da nossa comunidade? Como nós estamos falando assim, que nós precisamos realmente achar um partido político que a gente possa se assenhorar ou realmente achar que aquilo tem a ver com a gente para que a gente possa ser ativo? Ou eu posso também ser ativa por outros meios? Eu penso que, assim, para a gente ser o agente político, necessariamente nós não precisamos estar filiado ou não em um partido, né?
porque a causa, ela nasce, às vezes, antes do partido, né? Antes de você conhecer o partido. O partido, ele coincide com aquilo que você demanda de necessidades. E a gente fala de políticas públicas também, né? Dentro desse contexto. Porque quando eu falo do preconceito, eu me identifiquei com um partido que pensa sobre isso, né? Ele tem um olhar preocupante sobre isso. Então, por isso que, naquele momento da minha filiação, eu já tinha uma demanda, uma necessidade. Então, assim, eu por si já, hoje eu entendo que por si eu já era um agente político e que vivia aquela necessidade. Então, assim, para você ser vamos dizer, a liderança política, necessariamente você não precisa estar dentro de um partido. Agora, o partido, ele é um instrumento para que você chegue também ao poder, que você discuta a política num âmbito mais amplo, né, vamos dizer assim. Mas com legitimidade, não é a isso é o que palavra. te dá, é exatamente isso. Te torna legítimo, mas pra gente, e outra, tem as questões mais simples da vida que te faz a ser um agente político, porque, por exemplo, a questão da educação, que é uma coisa que a gente inicia lá quando é criança, depois a gente vai percebendo a escassez. Então você começa a discutir isso naturalmente, né? A necessidade que tem o seu filho de frequentar a escola, e daqui a pouco você está participando do conselho de pais, né? E aí nasce, aflora dentro de você essa liderança, e você passa a ser uma referência, né? Maravilha. Nossa, você está dando realmente um encaminhamento para que a gente possa buscar, não é, os territórios, as possibilidades de ser um agente. Eu gostei da palavra agente político, né? Ou agente política, né? Gostei muito, porque é isso, a gente é agente de todas as maneiras. Nós somos um agente consumista, a gente consome todos os bens e serviços que aí tem. Nós somos agente família, não é isso? Somos agente político. Nossa, muito bom. Mas você falou dos valores do Partido Verde. Puxa, gostei disso, viu? Dá para você citar pelo menos uns 2 aí? Você tem aí de Acho que a de questão pronto? é que tem a questão também dessa questão da religiosidade, desculpe a língua presa, mas tem também a questão que o partido está ali dentro dos valores, a gente podemos falar a questão da diversidade, né, o pluralismo, né, que é uma coisa que a gente... E é interessante que esses valores eles foram pensados em épocas muito diferentes que nós vivemos hoje. Era como se fosse uma profecia lá atrás, né? Isso que me chama muito... Eu gosto muito do Partido Verde, né? Então eu tenho tranquilidade de dizer, mas assim, eu me arriscaria a dizer que o Partido Verde, no seu pensar, ele sempre buscou ouvir o que o futuro está gritando lá para nós agora no presente, né? Então, tipo, olha, vocês precisam discutir a questão ambiental porque vamos pagar o preço. Em época em que era meio que a gente sofria até bullying, né? Estamos falando de água, por exemplo, a água nunca vai faltar, nós temos os nossos lençóis freáticos, rico, enfim. Então, mas o Partido Verde, ele ouviu o futuro, né? O clamor do futuro, né? Então, e eu faço política também nessa perspectiva de futuro, né? O que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e é dentro disso que os valores do Partido Verde está a pensar. Ele é interessante porque ele pensa o presente, ele pensa o local, mas pensa também globalmente, ele pensa o presente, mas pensa também mais ainda no futuro. Então, os 12 valores, ele traz esse pensar, né? E às vezes, até uma vez eu estava conversando sobre isso, numa reunião, eu falei, olha, gente, o que nós estamos discutindo aqui é como se a gente estivesse ouvindo o grito de uma criança que está nascendo, por exemplo, há 20, 30 anos lá na frente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o que vai refletir lá. Diga de passagem que muitas dessas, vamos chamar profecias, que está ali,
nós já estamos pagando o preço, Sim. porque não tivemos Temos a questão da Amazônia, né, das queimadas, da falta d'água, da questão da energia elétrica, que é óbvio que uma coisa passa pela outra, enfim. Olha, os 12 valores do Partido Verde, realmente ele nos dá essa perspectiva de presente e futuro, mas com base, não no bem-estar, não só do indivíduo, como da coletividade. Com certeza nós teremos aí acesso a esses 12 valores de uma maneira bastante didática, que é muito tranquilo de deixarmos à disposição para todos. Samuel, mas assim, considerando que a nossa formação em valores, isso acontece por meio de interação, por meio de trocas, né, de diálogos, de compartilhamentos. As atividades são organizadas com espaços coletivos e fala e escuta, né? Porque a gente não só fala, a gente também tem que ouvir, não é? Não é escuta. E por meio desses encontros para os diálogos, que buscam em suas metodologias, por muitas vezes problematizar e até desconstruir, acolher às vezes algumas contradições também, para que a gente possa superá-las, conectar os corações, e às vezes a gente vai até para a conexão das mentes e até das vísceras, né? Porque às vezes a gente precisa se conectar com as vísceras, né, para poder entender o que está acontecendo no nosso entorno. Em se tratando desses assuntos de coletividade, onde é que a gente encontra esses espaços? Eu acho que os espaços, eles são adversos, porque primeiro a gente tem um desafio, que é desmistificar, se cabe essa palavra, que a política ela foi criminalizada, ou tentaram criminalizar a política na vida, a existência da política, né? Então você tem um desafio de levar as pessoas, sobretudo as mais simples, que a política é a arte de viver, de se viver bem, né? Então os ambientes são diversos. Nós podemos falar do ambiente como uma associação de amigo de bairro, uma sede de um partido, como podemos falar das grandes ágoras, né, que são as praças da nossa cidade, que é um bom lugar para se discutir política, né? Por exemplo, apesar de que, infelizmente, a cidade nossa é uma cidade que as praças não são tão cuidada como deveria. Aconchegante, né, para um convite, não é? Não tem aquele cuidado, mas as praças seriam. E aqui na cidade, o Partido Verde, a gente já fizemos vários eventos e várias tentativas de dizer que a política ela não é um monstro, não é esse monstro que alguns por interesse pintou, né? E dizer, olha, a política é coisa do mal, enfim. A política é a arte de se conversar, de trazer as boas ideias, de dizer, de ouvir, né? Com muita... tem uma palavra nova que eu trago, que é o ouvir ativo, né? Então, escutativo. A escuta ativa. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, o ambiente, Rosa, eu me arriscaria a dizer, esses espaços, eles são adversos, né? Eu já falei de política dentro da igreja, eu já falei de política dentro de uma associação, eu já falei de política na garagem da minha casa, foram muitas vezes, já falei de política no farol, né? E a gente fala dentro de um transporte coletivo, de política. Os ambientes são diversos. Eu acho que seria muito bom nós falarmos mais sobre política, né? Sim, então, por isso que não dá para a gente dizer, olha, é ali ou aqui, não. É onde tiver uma ou duas pessoas reunidas, e ali deve-se aflorar esse sentimento da arte de fazer política. Sem o medo de se corromper, né? De achar que só porque está falando de política está se conversando, se discutindo, trocando ideias, que isso já entendeu? Um bom motivo para você ser um corrupto. Não tem nada a ver com isso, não é? Nada, absolutamente nada, não é? Porque as pessoas hoje às vezes confundem, né? Os agentes políticos, não, isso daí, aquela história toda, rotulando e muitas vezes até sendo bastante
é, agindo com bullying, inclusive, né? Sim. Praticando bullying para cima de quem busca o bem-estar da maioria. E os tempos que nós vivemos é um tempo muito difícil nesse sentido mesmo, né? Falar de política. Mas a gente aprende também, Rose, porque assim, é como se fosse uma orquestra, né? Você precisa, às vezes eu toco tuba, né? Então o tuba é um instrumento ele tem muito destaque na orquestra. Então se eu soprar muito forte, vai só aparecer eu e aquele que toca o violino lá na frente, ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Só o Samuel está tocando? Então eu tenho que entender que às vezes eu tenho que abaixar o som do meu tuba, né, na embocadura e ouvir o que o violino está tocando lá para me ver qual o sentimento que ele está transmitindo. Então isso é importante na política. É tentar, porque mesmo em épocas de bolsonarismo, a gente do tem que antagonismo, né? não, Da polaridade. a gente tem que aprender a ouvir, porque às vezes essas pessoas elas estão apenas reproduzindo aquilo que se escutou. E de repente ela te dá uma oportunidade de você falar algo que ela nunca ouviu. Então é importante ouvir. Essa é uma tática que eu tenho usado em tempos difíceis. Muito bom. Olha aí, gente, tá vendo como a gente aprende o tempo todo? E o que a gente precisa é realmente acreditar, não é, no que você está fazendo, aquilo que você tem como, né, o seu plano de vida. Né? O seu plano de vida faz parte a política que você pratica dentro do Partido Verde e fora do Partido Verde, quando eu digo assim, em termos de coletividade, comunidade, e o seu desejo de levar às pessoas essa informação de uma maneira que está vindo de alguém que realmente vivencia essa prática. Isso é importante. Então, e aí, como você mesmo citou aqui da escuta ativa, não é? Aí você, quando está conversando, você pratica a escuta ativa para poder, inclusive, não é, fazer o contraponto de uma maneira que a pessoa possa compreender e avançar naquilo que está sendo proposto em termos de diálogo. Que ótimo, nossa, é isso mesmo, a fala e a escuta, né? E mesmo dentro dessa, como você citou, esses momentos de polaridade que estamos vivendo, mas sempre há uma brecha. Sempre há uma brecha para que a gente possa expor nossa linha de pensamento, expor o nosso conhecimento. Olha a oportunidade que nós estamos tendo agora. Essa, para mim, é uma das brechas, não é? Que é uma oportunidade criada por meio da Fundação Verde Herbert Daniel, para que a gente possa levar para muitas pessoas tudo isso que você está colocando de uma maneira leve, de uma maneira saudável, de uma maneira, assim, é que eu gosto de dizer assim, de uma maneira assim, amorosa, não é? Porque nós somos, quer queira, quer não queira, somos todos irmãos. Verdade. Não é? Então a gente precisa avaliar e aprofundar um pouco mais essas questões e ir sendo de uma maneira bastante harmoniosa ou sendo um mestre, né, ou um maestro, como você bem colocou, para que a gente possa ir avançando e quebrando as resistências. Parabéns, viu, Samuel? Ouvindo sempre as vozes. Ouvindo as vozes, que são as vozes presentes, não são vozes do além, né? Verdade, não são do além. São as vozes presentes e que estão aqui no nosso entorno. Puxa vida, né? Então, falando em meios de trocas, de diálogos, né, desses espaços de fala e de escuta, que é tudo isso que você citou, sabemos então que é importante essa escuta ativa. Você pode nos explicar um pouquinho o que significa essa escuta ativa? Vou ser bem simples na resposta. Mas é isso que a gente quer, simplicidade. Eu acho que a gente não... Assim, eu penso que a escuta ativa é você ir ao contexto de quem está falando, né? É tentar
o agente, o agente locutor, né, aquela pessoa que está falando naquele momento, às vezes ela também não consegue expressar aquilo que ela está pensando na sua oralidade, na sua forma simples de falar. E a gente tem que, eu falo sempre, até os 40, a gente tem o desafio, talvez, de aprender. Depois dos 40, é aprender a aprender, né? E isso é importante. Então, a gente tem que aprender a escutar e as pessoas, às vezes, têm, por exemplo, diante, talvez, de um doutor, né, uma pessoa que tem um doutorado, a minha forma de falar é bem simples, e aí posso dizer até chucra, mas cabe a essa pessoa fazer essa leitura, né? O que o Samuel está querendo dizer, né? Respeitando a minha cultura, respeitando a minha formação, respeitando o meu mundo, porque eu vivo num mundo, numa região que é carente, que é pobre, então eu não seria de lá se eu não tivesse essa característica que eu tenho. Então, tudo isso, quando eu falo da escuta ativa, é nesse sentido mesmo, de a gente saber o que ele quer dizer. Ele quer dizer alguma coisa, ou por que ele está dizendo, né? Sabe? Contextualizar o ouvir, né? Porque isso acho que é importante. E falta muito isso, viu, Rose? Às vezes falta a gente percebe que falta às vezes dentro da nossa família, né? Entre o pai e o filho, né? O filho não consegue compreender o pai, né? Às vezes o filho está falando uma coisa você não está entendendo. Então essa escuta ativa, ela é importante, ouvir, né? Por inteiro, não é? Mesmo que e aquilo que está muito, né? Também hoje em dia a gente ouve muito, né? A expressão empatia, né? Ter empatia para aquilo que você disse de uma maneira muito preciosa, entender e se colocar no lugar do outro e entender o contexto de vida do outro, não é? Porque cada um tem o seu contexto. Puxa, olha, eu acho que essa expressão escuta ativa, ela realmente pode servir de chave, para poder romper essas barreiras que a gente vem enfrentando, né? E nos permitir criar outros mecanismos para que a gente possa ter realmente uma participação partidária de base, né? Onde as pessoas realmente se sintam à vontade para poder fazer a política, não é? Para que a sociedade se sinta fortalecida, para que ela possa, né, de alguma maneira, não é, se sentir plenamente responsável, não é, pelo momento do voto. A hora que chegar o momento, não, eu estou plena, eu me sinto plena para poder corresponder àquilo que nos leva a uma decisão importante. Puxa, que bom. Olha, eu realmente acho que a nossa fala aqui hoje, ela fecha de uma maneira muito virtuosa, muito forte, quando você trouxe esses pontos de participação, não é? Onde as pessoas realmente precisam, né, por meio desse bate-papo que a gente está tendo agora, né, e hoje, né, as pessoas possam nos dar esse retorno, inclusive, sim, né, para que a gente possa continuar, não é? Que eu gostaria de trazer novamente para os nossos bate-papos, para que a gente possa, inclusive, responder perguntas de várias pessoas de diversos lugares, para que a gente possa ir tendo essa aproximação. Tudo bem? Você topa? Com certeza. Conto com você? Eu fico feliz, sobretudo, por essa iniciativa da Fundação, de entender da importância que tem de ouvir, vamos dizer, o que nós podemos falar das bases, né? Porque, geralmente, eu não tenho que reclamar, até porque o Partido Verde tem um grupo de pessoas muito intelecto que a gente aprende muito com eles, e são bastante pessoas simples, humildes, que tentam passar a informação para nós. Mas é uma iniciativa desafiadora, porque você está ouvindo, não é aquele que, vamos dizer, muitas das vezes constrói o bom discurso, né? Mas é aquele que às vezes está vivendo na prática aquilo que a gente está
está tratando sobre políticas públicas, políticas partidárias, e isso acho que é importante. Talvez a Fundação também está nos dando um recado de que a sociedade espera de nós políticos ouvir mais, né? Ouvir o eleitor, ouvir o presidente da associação, ouvir a dona de casa, ouvir o jovem. Há um grito que talvez não esteja sendo ouvido e que nós do Partido Verde precisamos ter esse despertar através dessa iniciativa da Fundação. E não sei se você tem mais perguntas, ou se eu posso fazer aqui por favor. Minha consideração. A nossa perguntas, você hoje fechou com chave de ouro. Então, agradeço, né, sobretudo a executiva municipal aqui da cidade de Guarulhos, na pessoa do Jovino, né, que é uma grande liderança que nos inspira também dentro do contexto do partido. A nossa presidenta, a Jane, deve estar chegando por aí, né, provavelmente. E a você, Rose, que com muita elegância e nos deixou muito tranquilo em poder falar aquilo que às vezes não é o que você pensa, mas você nos permitiu colocar, como você bem reparou, de coração, com o sentimento e com a vontade de contribuir, sim, sobretudo para uma sociedade mais justa e que a gente realmente possa alcançar mais justiça social, né, que a gente precisa, e que a sociedade, abaixo de Deus, claro, possa entender que a política é a ferramenta para as grandes mudanças desse país e do planeta. Muito obrigado. Viu? Nós que te agradecemos, Samuel, mais uma vez, e olha, não tenha dúvida que você voltará. Bom, também quero agradecer a paciência aí do pessoal que está filmando, né? Vou me arriscar em citar os nomes, mas a todos aí que contribuiu para que esse momento aconteça. Abraço. Obrigada, Samuel. Obrigada. Agradeço a cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, por sua disposição e carinho com o nosso público, trazendo-lhes informação, conhecimento, para que possam exercer melhor a sua cidadania para além do voto, não é? Porque esse é o nosso objetivo, a gente estar cotidianamente observando, contribuindo e de alguma forma interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Eu aguardo vocês em novas séries. Um abraço.